Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vou dar início à primeira aula de uma nova playlist criada especialmente para você, chamada Fundações. Nela iremos abordar todos os casos de fundações rasas, profundas, os mais variados prós e contras, critérios de mensuramento, iremos calcular juntos, analisar sondagens, enfim, tudo relacionado a fundações. E nessa primeira aula, uma abordagem mais simples, mais genérica, eu irei trazer os prós e contras sobre diversos tipos de estacas mais utilizados na construção civil para cálculo estrutural ou para execução. E a partir desses prós e contras, você poderá discernir sobre o melhor tipo de estaca a ser aplicado para a sua obra. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Fundações, aula 1. Qual o tipo de estaca adequado para a sua obra? Definições. Nosso tema de número 1. Conceito. Bem, a estaca é classificada como uma fundação do tipo indireta. A sapata é uma fundação direta. O tubulão e rasa é uma fundação direta e rasa. O tubulão, uma broca, é uma estaca direta, está na superfície, mas profunda. Então, a fundação direta ela pode ser classificada como rasa ou profunda. A estaca ela é indireta e toda fundação indireta é necessariamente profunda. Uma estaca é um elemento que possui um comprimento. Você pode definir assim os elementos estruturais de uma viga, uma laje, em seu relatório técnico. Isso enriquece. Por exemplo, a geometria da estaca é um elemento que tem um comprimento muito maior do que o seu diâmetro ou suas dimensões, se for uma estaca quadrada. Eu sempre utilizo uma estaca de seção circular, a menos que seja um perfil metálico, que vai ter um formato de trilho, TR, UH ou I. E a mesma é inserida no solo por meio de perfuração, escavação ou por cravação. Então, aqui fica um alerta. Não é permitido o uso de estacas cravadas, com uso de bate-estaca, martelado, né, dentro do perímetro urbano, pois você pode afetar as construções vizinhas. Se você vier a utilizar esse tipo de estaca em ambiente urbano, em limite urbano, acho que nem é permitido mais por norma, mas se você vier a utilizar, faça um inventário, faça um levantamento dos arredores da construção, identificando fissuras e trincas existentes, pois ao término da construção você vai ter que lidar com o surgimento de fissuras e trincas levantadas pelos moradores das construções vizinhas. Então, tubulações podem estourar, vidros podem quebrar, rachar, paredes, enfim, pode fissurar e trincar também, e assim por diante. Mas procure evitar, não utilize bate-estaca, estaca cravada em limites urbanos. Como funciona a resistência de uma estaca? Aqui eu tenho dois modelinhos de solo, o da esquerda para a estaca cravada, o da direita para a estaca escavada. A estaca não resiste aos esforços solicitantes, ela transmite os esforços para o solo. Quem resiste, na verdade, é o solo. Isso será objeto de estudo dos relatórios de sondagem da próxima aula. Por sua resistência de ponta, é um critério, nós iremos calcular a resistência de ponta das estacas em outras aulas, através de sua extremidade inferior, e pela resistência de fuste, ou resistência lateral, que a resistência é ocasionada pelo atrito entre o material da estaca e o material constituinte do solo de cada camada. O atrito, ele sim, ele fornece uma resistência de valioso valor, que irá contribuir para a resistência total. E os elementos constituintes de uma estaca são a estaca cravada, a cabeça, fuste, que é o seu comprimento inteiro, a gente chama de fuste, e a ponta, apenas o finalzinho, a sua extremidade, chamada de ponta. Para a estaca cavada, a gente chama de cabeça, a parte de cima, que vai ter lá o coroamento, enfim, que vai ter a ligação com o bloco de concreto, o fuste, igualmente, igual na estaca cravada, e em vez de ter uma ponta, a gente vai ter um bulbo, ele vai ter uma expansão no fundo da estaca, ocasionado pela escavação pré-moldada, né, em loco. E note que ela fica irregular, pois ela vai se acomodando conforme
empurrando o solo. Então ela vai ter uma acomodação, eh, de forma não linear, como na estaca travada, mas igualmente eficaz, também criando um atrito entre o concreto e o solo. Eu sempre procuro trabalhar com o tipo de estaca escavada. Tipos de estacas. Uma estaca, do ponto de vista de material, ela pode ser concebida, constituída de concreto, aço ou de madeira. Do ponto de vista de execução, pré-moldada, escavada, cravada, temos no grupo de estacas escavadas, pré-moldadas em loco, a estaca Strauss, ela é formidável, tem uma resistência maravilhosa, moldada em loco, escavada, mas não execute esse tipo de estaca em presença de nível de água. Se você detectou nível de água presente em seu relatório de sondagem, a estaca Strauss não pode ser utilizada. Estacas escavadas é o grupamento genérico. Eu sempre utilizo esse termo em meus dimensionamentos, no cálculo de estaca, e deixo liberdade para a equipe de obra discernir sobre o tipo de estaca a ser utilizada. Tipo, Strauss, se houver nível de água, eu não vou utilizar. Mas no grupo de escavadas, a equipe de obra pode chegar e falar, Jari, eu poderia utilizar a hélice contínua? Sim, pode utilizar. O cálculo contempla. O cálculo de estacas escavadas contempla já o dimensionamento da hélice contínua. Então, eu deixo esse leque de opções para a obra discernir sobre o melhor tipo de estaca escavada, mas eu dimensiono sempre considerando estacas escavadas de modo geral, que têm características peculiares, trito, solo, execução e, e assim por diante. A hélice contínua é outro tipo de estaca escavada que consegue chegar a profundidades muito, muito altas e tem uma resistência muito boa também. A estaca raiz e a microestaca. Recomendo esses dois tipos de estacas para qualquer tipo de obra que exija, que requisite o reforço de fundação de um prédio existente. Então, são estacas de diâmetros reduzidos, são formidáveis para reforçar fundações existentes. Já trabalhei muito com esse tipo de caso. Irei trazer essas duas, não abordar nessa aula, mas irei abordar numa aula específica só para esse caso de reforço de fundação. Estacas moldadas em loco, escavação mecânica, por escavação mecânica, perfuração ou percussão, ou perfuração ou percussão. No caso, essas estacas são essas aqui agrupadas, elas se classificam nesses grupos, moldadas em loco, são concretadas, né, dentro do buraco que é escavado em loco, ou o buraco que ele é perfurado com camisas de aço, a percussão em loco. E as estacas Frank são as estacas do tipo travada. Nega. Bem, nega é um termo técnico que ela serve para aferir a medida de deslocamento, penetração no terreno da estaca, da média de comprimento cravado nos últimos 10 golpes do martelo na cabeça da estaca. Esse termo técnico advém da condição da estaca se negar a penetrar, ou seja, ela se nega a penetrar no solo. A partir daquele momento, você começa a medir a nega e você consegue, teoricamente, sim, aferir se a resistência requisitada pelo projeto ela foi atendida ou não. Então, não vou trazer as equações, mas eu deixo aqui as fórmulas para o cálculo da nega, de Briggs, Jambu, Healy, Engineering New Record de Wellington, de 88. São alguns métodos para cálculo da nega. E todo mundo que trabalha em obra, engenheiro de obra, sim, tem que conhecer o conceito da nega e tem que saber calcular a nega. Aqui é apenas uma exemplificação, quando a estaca já está próxima do seu término de cravação, nós colamos um papel, na estaca, e vamos, a cada martelada, ou antes de cada martelada, lógico, a gente traça uma linha e vai medindo, no caso, a distância entre linhas, que seria a distância, quanto que ela aprofundou nas últimas marteladas, nos últimos 10 marteladas, assim. Então a gente tem como calcular se a resistência requisitada pelo engenheiro calculista foi atendida ou não. Tem 2 normas e alguns de seus pontos de destaque. Bem, a norma mais importante, efetivamente falando, em termos de fundações, é a NBR 6122, que trata de projeto e execução de fundações. Um primeiro ponto de destaque é sobre o índice de flambagem. Ele pode ser dispensado quando a estaca é totalmente e permanentemente enterrada. Para a carga estrutural admissível, ou seja, para efeito de cálculo de dimensionamento, considerando o cálculo FCK máximo de 20 MPa. Para termos de execução, eu considero 30 MPa para proteger a armadura do concreto contra efeitos deletérios, naturalmente.
e apenas para estacas de pequeno diâmetro ou estacas metálicas. E aqui muita atenção, quando imersas em camadas de argila muito mole ou um solo muito ruim. Eu vou trazer aqui outros casos. Nesses casos, você considera o comprimento da estaca que passa por esse trecho, considere como ele não estando contido. Então, você considera assim, você calcula o índice de flambagem, como se fosse um pilar não contido lateralmente ao longo dessa camada, quando tiver uma camada de argila mole, muito mole. Aqui o ponto de atenção, eu estendo esse item da norma para solos muito moles ou de coloração escura, verifica a resistência atrelada ao solo escuro, geralmente é uma resistência ruim, ou constituído de turfa, matéria orgânica. A matéria orgânica, ela putrefa, ela fica ela vai criar um vazio. Ela vai deixar de existir naquela região e vai criar um vazio. A matéria orgânica e nada é a mesma coisa, então ela não oferece resistência nenhuma. E nessas regiões, o valor de N ele cai para 2, 3 até zero. Então, não considere resistência, não conte com a resistência quando você considerar encontrar uma camada constituída desses materiais. Aqui eu vou trazer um exemplinho. Não se preocupe com o relatório de sondagem. Muita informação, vou trazer na aula 2 como ler e interpretar relatório de sondagem. Não se preocupe agora. Apenas note que a resistência ela é atrelada ao valor de N. O N ele é dado 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e assim por diante. Quanto maior o valor de N, daqui a gente extrai maior resistência da nossa. Quem encontra resistência em função do valor de N. Por exemplo, há uma camada entre 3,75 e 6 metros em que nós temos presença de solo com turfa, que é matéria orgânica, temos uma coloração cinza escura. Note que eu falei, sempre que tiver uma coloração escura, cinza escura, preta, você vai ter uma queda abrupta da resistência. Note que a resistência vinha com valor de 14, cerca de 16, e foi de repente despencando até valores de 2 ou 4. São impróprios para usar até as patas. Então, nesse caso, eu utilizaria estaca. Não se preocupe, vou estar explicando tudo isso com detalhes nas próximas aulas. O mais importante aqui é só para mostrar o trecho entre 3,75 metros e 6 metros. Ele é constituído de um solo muito mole, a mole, considerando-se de mole a muito mole, com coloração cinza escura e presença de turfa, ou seja, um prato cheio para a gente não considerar o índice de flambagem ao longo dessa região. Por precaução, eu consideraria um pouquinho a mais, cerca de 3 metros a 6 metros e meio. Consideraria esse trecho com a estaca, ela não tendo contenção lateral. Então, você teria a estaca sendo cravada dentro dessa camada, aqui tem essa estaca, vai mais profunda, naturalmente, é apenas representativo, desenho elucidativo. Então, ao longo desse trecho, um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para baixo, eu calcularia, sim, o meu índice de flambagem e iria determinar o diâmetro da estaca para atender um índice de flambagem menor ou igual a 40, para considerar a estaca como se fosse um pilar curto. Lembre-se de nossas aulas da casa de concreto armado, que eu comecei com vocês nesse canal, em que lá eu cito, na aula 1, o lambda menor ou igual a 40 é um pilar curto. Pilares não é bacana porque é muito antieconômico, mas para estacas, lambda menor ou igual a 40 é fundamental, é segurança. Aqui o nível de água, sempre que você for ler um relatório de sondagens, a gente sempre primeiro bate o olho na resistência, isso é muito do engenheiro, da engenheira, e sempre procura logo pelo nível de água. Essa informação aqui é mais importante para o engenheiro de obra, também é importante para o calculista, mas para o engenheiro de obra é mais importante, para utilizar bomba-sapo, enfim, já começar a arrumar a logística dele, mas para efeito de cálculo, para calculista, o número N é o primeiro número que a gente sempre bate, mas sempre procure informação sobre o nível de água também. NBR 618, ela cita, dentro do parâmetro de projeto e execução de concreto armado, ela cita alguns coeficientes, né, de gama F, gama S e gama C. A gente não vai entrar em detalhes agora, apenas trouxe essa informação para você. E o FCK, ela traz o FCK para diversos tipos de situações, Strauss, sem revestimento, concretagem a seco, ou sem revestimento, concretagem submersa, que tem
o revestimento metálico perdido, a camisa metálica ela ficou perdida no solo, ou seja, supostamente vai ficar perdida em função do tipo de solo ser muito mole, muito ruim, para evitar o estrangulamento da estaca. Às vezes é necessário deixar o revestimento metálico enterrado, abandonar não, deixá-lo como desconstituído da estaca. Às vezes, esse revestimento metálico é utilizado para o cálculo da armação, como constituição da armação da estaca, no caso de tubulão. O tubulão é uma fundação rasa. Ele é profundo, tem uma profundidadezinha de 3 metros, 4 metros, ou coisa que o valha, até 6 metros, se não falha a memória, o máximo permitido, mas ele é considerado uma fundação rasa. Fundação rasa, né, no caso seria a fundação direta e profunda. A sapata é uma fundação direta e rasa, ou seja, não profunda. Com revestimento metálico perdido, está do limite de ruptura, e revestimento metálico perdido está do limite de utilização. Então, tem vários tipos de FCK a ser considerado para o seu cálculo em função do tipo de situação em que sua estaca se encontra. A Frank, ela é estaca do tipo cravada, né? Strauss é um tipo de estaca pré-moldada, escavada. E continuando a tabela anterior, a norma 618 sobre o concreto, sobre a FCK, resistência característica do concreto à compressão, sem controle sistemático de concreto, com controle, ou seja, controle de obra. Quando você não tem um controle sistemático, é sempre importante na obra ter medidor de água, enfim, todos aqueles critérios que reduzem o desvio padrão, a margem de erros. E com o controle sistemático, com medidor de água, com aferição, né, da água medida para a dosagem do concreto e tudo mais, limpeza da obra, você vai ter uma resistência um pouquinho maior para poder ser considerado no cálculo. Esse prefeito de cálculo, como eu falei anteriormente, pela 6122, sempre considera no máximo 20 MPa, ou 200 quilos por centímetro quadrado. Pela 618, vale a pena destacar a armação mínima de uma estaca, equivale a 0,5% de sua área de seção transversal. Para o índice de flambagem, menor ou igual a 40, é tipo um pilar curto. O pilar, né, abaixo de 40 é um pilar curto, ele não é próprio para execução, construção, pois ele é muito antieconômico. Então a gente adota uma lambda maior para pilares, até dentro do limite de 90. Hoje em dia é 90, antigamente era 80. Entre 40 e 80, antigamente, hoje em dia é entre 40 e 90. O valor foi reavaliado já faz um tempo. A estaca funciona como um elemento curto, de um pilar curto. A gente viu lá na aula de casa de concreto armado, na aula 1, da casa 1 de concreto armado, a gente viu, eu abordei sobre lambda menor ou igual a 40. Agora tome cuidado. Se a sua estaca passa por aquele trecho de argila mole, e você calcular em função da área, da geometria da estaca, encontrar um lambda maior do que 40, cuidado, que você vai ter que levar em conta a flexão composta, com a atuação simultânea do esforço normal e do momento fletor. Para evitar isso, sempre procure aumentar o diâmetro da estaca e considerar uma estaca com um índice de flambagem menor ou igual a 40. É assim que eu faço. Então, aqui apenas eu trago as equações de lambda, índice de flambagem, o raio de giração, a área da seção transversal de uma seção circular, que é mais usada para estacas, o momento de inércia de uma seção circular e o perímetro, né, de uma seção circular, 2πr. Eu vou trazer perímetro chamado de U, que eu aprendi como 2P. 2P é a sigla para perímetro, pela matemática clássica, mas eu vou chamar de U, o perímetro, pois é assim que o livro do Urbano eh, Rodrigues Alonso traz, então eu vou trazer assim direitinho para você se adaptar com essa metodologia. Mas está aqui, perímetro 2P ou U. Os dois valores estão válidos. Eu tenho receio de utilizar 2P, pois as pessoas podem se confundir e querer dividir por 2. Então, vamos chamar de perímetro, adotar perímetro como sendo U, poder nivelarmos essa informação. Aqui são apenas é, os termos e as unidades de cada um desses elementos. NBR 8800. 8800 é a nossa velha norma de projeto e execução de estrutura de aço, velha conhecida. Bem, quando a estaca de aço ela trabalha total permanentemente enterrada em solo natural, por essa norma, ela recomenda que a gente reduza a espessura, né, da estaca de 1,5 milímetros em todas as direções. Ao longo de todo o perímetro da estaca, você reduz 1,5 milímetros, ou seja, por face. Então, a seção útil é a seção transversal calculada mediante o desconto de 1,5. A gente considera a seção útil, que é a seção já descontada de 1,5,
e não a seção transversal, no caso de estaca metálica. Aqui é uma foto do site MF Rural, bacana, sobre vários tipos de estacas em forma de trilho TR. Trilho de trem mesmo, de ferrovia, a gente utiliza para estacas. Aqui temos alguns casos de trilhos TR-32, 37, 45, 5768. Carga estrutural para uma estaca de aço é dada por sua seção útil multiplicada por 1.200 quilos por milímetro quadrado. Tipos de aço utilizados. Então, aqui, utilizados para estacas metálicas, tem MR240, o seu termo similar é o STM-A7, MR250, o seu termo referenciado é o equivalente ao STM-A36, e o AR345. São suas tensões admissíveis para cada tipo de aço utilizado para estaca. NBR 7190 é projeto e execução de estruturas de madeira. Bem, a ponta e a extremidade de uma estaca de madeira deve ter diâmetros maiores do que 15 e 20 centímetros, respectivamente. Ou seja, no caso, a ponta tem que ter um diâmetro maior ou igual a 15, a extremidade maior ou igual a 20. Bem, para evitar confusão, eu sempre procuro manter 20 centímetros menor diâmetro se eu vier a utilizar esse tipo de estaca alguma vez. Nunca precisei utilizar estaca de madeira. As estacas de madeira são mais utilizadas para obras provisórias, principalmente para obras de infraestrutura, pontes, né? E de preferência que essas estacas fiquem completamente imersas na água, ou seja, não fiquem, não ultrapassem a linha d'água e criem aquela região de molha seca ali que ela cria uma condição ruim para a estrutura da estaca, conservação da estaca. Vou mostrar uma foto desse tipo depois. Algumas espécies de madeira mais utilizadas para função de estaca, né? Tem o eucalipto. O eucalipto aqui, algumas fotos, né, do site da Madeiras Barão, muito bacanas, muito viva essa foto. As madeiras são tratadas, são secas. A gente considera no cálculo umidade no máximo de 15%, né, para efeito de cálculo. Tem que considerar uma umidade, por mais que a madeira venha totalmente seca, a gente sempre considera uma umidade de 15%. E a madeira, enfim, quando vem de um fornecedor, tem que vir com umidade abaixo de 15%. Aqui uma plaquinha de aço, que ela é colocada por prensagem. Nós temos aqui vários tipos. Você faz um furo na chapa, empurra esse aço para dentro e você cria pequenas porções pontiagudas. Então, na verdade, ela é prensada na madeira e as partes pontiagudas são inseridas na madeira. Ela evita que as extremidades da madeira ela abra. Ela mantém de forma segura as fibras da madeira juntas, unidas, e impede que essa extremidade que fica mais vulnerável, talvez a um cravamento, por exemplo, num solo, alguma coisa do tipo, ela se abra. Então, o bang nail está aqui para poder assegurar maior consolidação, maior junção dessa parte de extremidade, que é mais suscetível a uma fissura, uma abertura, ou coisa que o valha. Então, gang nail é o nome dessa plaquinha de aço, ela é executada por prensagem na extremidade da madeira. Aqui outra madeira IP, peguei do site Leal Madeiras, a foto está muito bacana, muito viva também. Nota que os anéis, me lembro da biologia, enfim, do pré-vestibular. Bem, cada anel, ele significa, acho que um ano. Bem, ele mede a idade da madeira. Pelo número de anéis, você tem como identificar a idade da madeira. Não exatamente um ano, mas você tem como identificar a idade. Quanto mais anéis, mais antiga, mais velha é a madeira. Aqui ficam os anéis apenas para elucidar. A madeira IP. E a madeira aroeira tem outro nome longo, que eu prefiro chamar de aroeira, é outra madeira própria para também esse tipo de execução como estaca. Eu peguei do site da madeira Cedro Tatuí, a foto tá bacana. Aqui tem os anéis novamente, tem casca, não está tratada ainda. Vai ser tratada, vai ser seca, enfim, está sobre o solo ainda úmido, deve ter sido recentemente extraída. Enfim, vai ter todo o tratamento, toda a tratativa para poder fornecer a madeira seca para a construção civil com no máximo 15% de umidade. NBR 7190 ainda dentro dessa norma, a gente tem aqui, só recapitulando, né, 15 centímetros é o diâmetro mínimo para a ponta da estaca, que é a flora, cabeça da estaca, perdão, e 20 centímetros é a ponta, a extremidade da estaca tem que ter
20 centímetros, diâmetro mínimo de 20 centímetros. As tensões de compressão têm que estar paralelas às fibras, a gente adota as fibras. No caso, naturalmente, ela vai estar entrando no solo. Imagine que essa coloração bege seja o solo, a estaca está adentrando no solo, e as fibras, naturalmente, têm que estar paralelas ao esforço de compressão centrado na estaca. Por aqui apenas algumas equações, eu não vou abordar madeiras nessas aulas, mas apenas para trazer à tona, caso você venha precisar. Quando lambda for menor ou igual a 40, que é o ideal, você vai ter uma tensão admissível de compressão da madeira de 0,20 vezes a tensão de compressão do material da madeira, seja IP, seja aroeira, seja o que for. Para lambda entre 40 e lambda zero, que lambda zero é esse? Eu vou mostrar a equação. Quando o lambda ele variar entre 40 e o lambda zero, você utiliza tensão, em caso de flambagem, você entra com a flambagem, vai ser igual a tensão admissível, compressão, vezes todos esses parâmetros aqui. E o lambda zero, como eu falei, ele vai entrar nessa equação, ele é igual ao lambda, você calcula naturalmente, pelas equações que eu já mostrei, vezes o módulo de elasticidade da madeira, 8/3 da tensão e compressão admissível da madeira. Raiz quadrada disso tudo, você tem o lambda zero e calcula tensão de flambagem da madeira. Então, lembre-se bem, quando o lambda ultrapassar o limite de 40 para o concreto, para o aço, para a madeira, você vai ter, no caso, flambagem atuando no material. Para lambda maior que lambda zero, já é um caso mais crítico, a ação de flambagem é um pouco mais reduzida e vai ter esse outro valor aqui. Com lambda zero identificado aqui, o lambda você calcula naturalmente pelos preceitos da resistência dos materiais e mecânica vetorial. O sigma C é a tensão de compressão que você pega do catálogo, né, da madeira, da espécie da madeira. Aqui apenas as informações sobre as incógnitas. Estaca tipo Frank. Bem, aqui vamos começar a abordar alguns tipos de estaca, seus prós e contras. A Frank é um tipo de estaca pré-fabricada, ela vem pré-fabricada, vem pronta, né, de concreto, executada por meio de bate-estaca em loco. Ela causa muita vibração. Características construtivas: é construída de concreto, naturalmente. É executada cravando-se um tubo de aço e a bucha. A bucha é constituída de concreto seco, areia e brita. Uma bucha de concreto sob grande impacto. Limitação do seu comprimento em função do transporte, a logística. Aqui é um dever de casa para a equipe de obra, muito ferrenho. Se a estaca for curta, podem ser utilizadas emendas do tipo luvas de encaixe, luvas soldadas, via emendas de cola epóxi, com uso de cinta metálica e pinos para encaixe. Esse tipo de emenda, esse último tipo de emenda, ele é mais apropriado, ele é mais adequado, mais seguro para esse tipo de situação. Se a estaca for muito longa, pode ser efetuado o corte ou arrasamento da cabeça da estaca, ou seja, a estaca veio com 15 metros, mas na hora de cravar você precisou de 8 metros. Você não vai trazer estacas em função do comprimento de cálculo. Você determinou o comprimento de cálculo como de, vamos supor, de 12 metros, mas as estacas foram fornecidas e compradas com 15 metros. Então tem que fazer o arrasamento da estaca, não vai deixar 3 metros sobrando, né? Você determinou 12 metros cravado, cravou-se 12 metros. Elas vieram com 15 metros de comprimento comercial, vamos supor. Então, esses 3 metros excedentes, você tem que picoar, arrasar a estaca, ou seja, retirar esse excesso, poder deixar só o necessário para poder adentrar no bloco de concreto. Você não deixa 3 metros ali aflorando no solo. Então, esse aqui é um outro problema de logística construtivo para o tipo de estaca cravada. Por outro lado, a cravada ela vem pronta, então isso facilita, né, em termos de agilidade de execução, mas por outro lado você vai ter essa logística de arrasamento, emendas, transporte e assim por diante. E proteja a cabeça da estaca, isso é muito importante, do impacto do martelo, né? Com coxim de madeira, capacete metálico, né? E limite a queda do martelo a uma altura máxima de 1,5 a 2 metros. Então, são informações muito úteis para o profissional, a profissional de obra, de engenharia civil. Prós. Bem, causa vibração nas construções vizinhas. O fato de ser diretamente cravado no local aumenta a sua resistência de atrito lateral. Ela é cravada, você força mais a estaca a entrar no solo, então você extrai mais resistência de atrito entre a estaca e o solo, essa adjacência, essa interface entre a estaca e o solo. Contras. Não é adequado para a presença de solo de argila mole, muito mole.
o usufruto pode ser estrangulado. Neste caso, pode-se reforçar a armação longitudinal da estaca, aumenta o fletor, reforçar com argila mole, com óleo de areia, enfim. Você pode tratar o solo, é um pouco mais complicado, você pode misturar com areia, enfim, aumentar a resistência do solo. Mas como eu falei anteriormente, sempre que tiver argila mole, você vai ter uma região onde você tem que calcular o índice de flambagem. E fatalmente nessa região, o seu lambda pode aumentar, ficar acima de 40, e você tem que recair no caso de armar a estaca para efeitos de momento fletor. Eu procuro sempre aumentar o diâmetro, garantir um bom diâmetro, de estaca, uma boa geometria, e que em função de um caso desse, meu lambda fica abaixo de 40. Características mecânicas. Ela se enquadra numa faixa de resistência de 550 quilonewtons a 1.700 quilonewtons. Em outras palavras, 55 toneladas a 170 toneladas. Em minha mente, já falei aqui em algumas aulas, eu prefiro pensar em toneladas. Você fala para mim 550 quilonewtons, meu cérebro ele converte para toneladas, divide por 10, aí eu entendo. Quilonewtons para mim não é palpável até hoje, desde aluno, enfim, mas eu deixo aqui as informações, é melhor que se adequar. Bem, eu vou trazer várias tabelas para cada tipo de estaca nessa aula, onde D minúsculo vai ser a distância entre estacas. Normalmente se falou em torno de 3 vezes o diâmetro da estaca, e o A vai ser a distância entre o eixo da estaca e a divisa do terreno. A distância entre eixo de estaca, a distância entre eixo de estaca e a divisa do terreno, que é a legendinha para você, os valores de D, os valores de A, em função do diâmetro comercial da estaca Frank, sua carga em quilonewtons. Lembre-se que é a carga nominal. Não pega esse valor e já vai botando no projeto, contratando a estaca, executando a obra. Não. Vamos ter que aprender a dimensionar estacas. Vou ensinar para você a dimensionar a estaca e extrair a resistência da interface estaca solo, a resistência de atrito, de fute e resistência de ponta. E vamos comparar com esse valor e usar o menor valor, que são valores nominais. Não utilize isso aqui como já o valor da sua resistência final no projeto. Não é resistência final, mas a carga nominal do material da estaca. Os comprimentos comuns, em termos de comércio, 3 a 16 metros, 3 a 22 metros, em função do diâmetro. Essas são informações características mecânicas da estaca Frank. Estaca tipo escavada é a que eu mais utilizo em meus projetos. Características construtivas. É uma estaca de concreto moldada em loco por meio de escavação, executada por meio de escavação mecânica, com uso de equipamento rotativo. Utiliza-se a lama betonítica, água misturada com bentonita, para preencher o buraco escavado. Eu vou falar sobre a bentonita. Após o preenchimento com a lama betonítica, é inserida uma armação, né, de estribo helicoidal, dotado de roletes, para manter o comprimento, né, no caso de 5 centímetros. Ou seja, para efeito de cobrimento de concreto armado, proteção da armação, eu não utilizo quadro, sempre utilizo 5 centímetros para obras de fundações, principalmente estacas, para sapatos, enfim, fundações 5 centímetros. A concretagem é efetuada de modo submerso, de baixo para cima, né, através da injeção de concreto através de um tubo, é um tubo central, chamado de tremier, centralizado no tubo e dotado de um funil em sua extremidade, chamada de tremonha de alimentação. E à medida que o concreto vai sendo posto e a lama betonítica vai sendo expulsa, causando um lamaçal na área, um lamaçal desgraçado em volta da área, vou mostrar uma foto, na área de superfície, causa maior bagunça. Então, esse aqui é um ponto já assim, negativo, causa muita bagunça na obra, aquele efeito psicológico no cliente, mas isso faz parte, não está alterando e trazendo dano nenhum. É apenas aquele efeito psicológico de muita sujeirada no campo. Então, a lama betonítica ela vai sendo espalhada à medida e vai sendo expulsa do buraco à medida que o concreto vai sendo inserido. Com relação ainda às características construtivas, eu trago à tona a bentonita. O termo bentonita, ele se refere a uma argila ultrafina, né, tixotrópica. A tixotropia é uma característica, uma propriedade do material de se liquefazer, de reduzir a viscosidade em função do tempo ou de uma ação mecânica, tipo uma agitação. Capacidade de adquirir resistência de forma rápida e sem mudança de umidade. Não depende da umidade para ele se readequar ao ambiente. A bentonita ela atua como pressão hidrostática muito grande contra a parede do maciço. Daí a importância dela em obras escavadas, em obras de escavação de parede, diafragma, facas, também execução de relatório de sondagem, que você vai
penetrar o trado, a concha, enfim, para poder fazer análise do solo. A bentonita, sempre que você tem uma escavação, a bentonita é a sua melhor amiga em termos de ela manter as paredes do buraco intactas e evitar o desmoronamento, o desbarrancamento do solo para dentro da escavação. Além de formar uma película muito fina, impermeável, chamada de cake, entre na interface da bentonita, que foi inserida no buraco, e a camada de solo adjacente. E a Monte Morilonita, como eu aprendi lá no livro do Homero Pinto Caputo, muito bom, o volume 1, vou citar ele aqui na referência. Nós temos a caulinita, a elita, a Monte Morilonita. A caulinita é menos ativa, a elita é intermediária, a Monte Morilonita é a argila mais ativa. Ela possui uma característica de adsorção da água que é incrível, é uma tensão, criando uma tensão muito grande entre a superfície da argila, quase plana, o formato dela é quase plano, uma plaquinha, com a água. Então, ela, assim, em termos microscópicos, ela tem algumas, tem fração de micrômetros, é muito ínfima, lógico, a partícula de uma argila, como montemurulonita, caulinita ou ilita. Então, montemurulonita eu deixo como destaque, pois a maior composição do bentonita é constituída de montemurulonita. Então, a gente usa muito no dia a dia o termo bentonita, lama betonítica, mas a gente acaba esquecendo do material. Eu nunca esqueci, eu tive o maior prazer quando eu li pela primeira vez lá atrás, enquanto aluno, o livro do Homero Pinto Caputo. É muito gostoso de ler e eu vou trazer aqui na referência para você. Caso de lama betonítica, no caso de uma obra aqui, uma obra que a gente utilizou microestaca, foi microestaca, para efeito de reforço de uma fundação existente. E nós temos aqui a lama betonítica escorrendo, à medida que vai sendo concretado eh, a região, né, do buraco. Você vai tendo a expulsão da lama betonítica em toda a obra. Note que o lamaçal são várias estacas que foram cravadas em vários pilares, reforço de vários pilares. Nós temos o pilar, que foi reforçado, a haste telescópica, chama-se de haste telescópica esse elemento vertical, em que é utilizado para garantir o prumo, verticalidade, enfim, a cavação das camisas da estaca, uma estaca escavada. Então, insere-se as camisas, e aqui o pilar, em que teve a fundação reforçada ao seu redor. O bloco de fundação dele, você não consegue mais ver, está sendo executadas as estacas, para depois concretarmos o bloco de concreto, quando tivermos eles a seco e limpo, aí você não vê mais nada. O lamaçal ele toma conta por completo, e essa é a lama betonítica. Se ela ajuda a manter o buraco da construção intacto, para poder permitir viabilizar a construção que você quer efetuar naquela região, como a gravação de uma estaca, a execução de uma estaca. Então, por outro lado, você vai ter essa bagunça que, aos olhos do cliente, gera aquele fator negativo, mas do ponto de vista da construção civil, a lama betonítica é super positiva, só traz benefícios para efeito de execução. Cós. As estacas escavadas não causam vibração no local, nas construções adjacentes, principalmente. O comprimento da estaca pode chegar aos 45 metros. A armação dotada de vergalhões de estribos helicoidais pode ser montada no local, isso aqui é uma vantagem. A execução é feita de modo rápido, não causa deformação do maciço de solo, né? E em caso de solos muito moles, pode-se executar a estaca escavada com camisa perdida, né? É o que eu falei lá atrás, em alguns termos da norma 618 de concreto armado, ela considera o FCK em termos de camisa perdida. Ele não foi de propósito, nem quer perder a camisa. A camisa ela tem um preço, né? Ela vale para consumir, ela vai ser cobrado naturalmente na execução, se tiver de manter perdida, vai ser cobrado esse ônus para o cliente, naturalmente, porque ela faz parte da execução. A camisa perdida, ela auxilia é um caso de necessidade de ter que deixar a camisa dentro do solo para poder permitir a execução e permitir que o concreto ele não se misture com o solo existente. Então essa é a característica principal nesse caso, a camisa vai ter que ser mantida perdida, deixada no solo. Então essa é uma função para evitar o estrangulamento, evitar problemas e mistura do concreto, né, com a argila mole. Contras.
Causa muita sujeira em toda a obra, como eu mostrei na foto, né, da lama betonítica, Monte Morilonita, você viu com detalhes. Requisita uma área grande no entorno da estaca para poder instalação de, instalação de grandes equipamentos, exceto para microestacas, em que você tem um equipamento menor, que vai ser um objeto de uma outra aula. Necessita de espaço no canteiro de obras para depositar o volume de solo retirado, ou seja, o material que você escava, vai escavando, do elemento estaca, ele tem um diâmetro pequeno, mas é profundo. Então tem um volume considerável de solo a ser posto no bota-fora, enfim, entra na logística da equipe de obra. Solos compressíveis podem estrangular o fuste, se a argila é muito mole. Se a pressão de injeção do concreto for inferior à necessária, por parte do operador, então pode haver um estrangulamento. Note que a operação em estacas escavadas, exceto estaca hélice contínua, que o monitoramento eletrônico é muito preciso, muito valor agregado, o monitoramento eletrônico da hélice contínua. Mas para estaca escavada de modo geral, a injeção ela depende muito do operador. Então, o ritmo de injeção, se ele for eh, impedido, reduzido, o estrangulamento do fuste ele pode ocorrer. Então, cuidado com solos arenosos, que podem ser fofados durante a execução, e com o calcário mole, ou marga, que pode ser transformado numa lama, que é um outro cuidado para efeito de uso de estaca escavada quando tiver presença desse material em sua obra. Item 5. Estaca tipo Strauss. Características construtivas. É uma estaca do tipo escavada, de concreto moldado em loco, ou seja, no local, por meio de batistacas Strauss. É construída de concreto, naturalmente, é executada por meio de escavação no local, com posterior concretagem de cada porção escavada com o uso de um balde sonda chamado piteira, denominado piteira. A escavação é feita com a abertura de um furo de até 2 metros de profundidade, aproximadamente, por meio de um soquete, e seguida por meio de inserção de um primeiro tubo dentado, né, chamado de coroa, que é o tubo mais importante, é o primeiro, né, utilizado no processo de perfuração de escavação, a percussão. E à medida que a inserção do primeiro tubo avança, os tubos seguintes vão sendo acoplados e a sonda vai sendo imersa no solo, com o uso de uma sonda de percussão. A escavação a seguida de concretagem permite que o concreto preencha os vazios entre a estaca e o solo. Cross. Não causa vibração, como uma boa estaca escavada, adequada para solos de baixa resistência, adequada para locais fechados, confinados, desde que a altura do bate-estaca Strauss caiba dentro do vão livre existente. Aqui eu menciono esse alerta para você checar a altura entre o fundo da viga, entre o fundo da laje, se for o caso, e o topo do piso acabado, o vão livre para a entrada do equipamento, não só para a estaca Strauss, equipamento da estaca Strauss, mas para qualquer tipo de equipamento de estaca que você vier utilizar em sua obra. Primeiro meça o vão livre existente, consulte o fabricante, o fornecedor, perdão, do equipamento, né, da estaca, e verifique se as condições são adequadas para o equipamento dele adentrar no local. Convide ele para uma visita em loco, para ele medir direitinho e aferir se está tudo direitinho, para que não causa, ele no dia da obra e você verifica que o equipamento ele não entra. Então isso aqui é um problema desastroso de logística e tudo por causa que a altura de limite, altura livre, ela não permitiu a entrada do equipamento. Ao quebrar a viga existente, cuidado com viga de fachada. Em obras de reforço, enfim, que eu tive que utilizar equipamentos de microestacas, por exemplo, para reforço de fundações, eu me deparei com vigas muito altas. Eram, assim, vigas utilizadas como ornamentação na fachada, então por isso elas eram tidas como muito altas. Então quebrar a viga está fora de questão. Então você precisa ver muito bem esse alerta aqui, carregar consigo para o resto da sua vida profissional, para que você não tenha esse problema em sua obra. Tem um caso, né, de checagem de altura real, em que você tem o fundo da laje, fundo da viga, note que uma viga com altura maior, como eu falei anteriormente, foi um caso real, que eu me deparei para utilizar equipamentos para executar fundações de reforço em torno das fundações dos pilares existentes, fundo da viga, e o equipamento.
Então, convide a empresa responsável pelo fornecimento do equipamento, fazer uma visita em loco com você direitinho, atestar, documentar e verificar a altura livre para ver o melhor tipo de equipamento, o melhor tipo de empresa para executar aquele tipo de estaca específico em sua obra. Aqui o tubo camisa, que é inserido um atrás do outro, à medida que o furo vai avançando, vai havendo esse encaixe de um tubo em relação ao outro na escavação. Então isso não tem impacto nenhum no terreno. E ela é uma betonítica já em toda a obra, já presente, já fazendo a bagunça. Contras. Não é adequada para casos em que o lençol freático é alto no terreno, não execute estaca Strauss abaixo do nível d'água, que é um caso de relatório de sondagem em que eu trago para você o nível de água, por exemplo. Procure o nível de água indicado no relatório de sondagem. Ele pode indicar com precisão metros e centímetros, ou pode fornecer apenas a altura e você mede, enfim. Mas normalmente vai ter uma aferição do valor preciso em algum local no rodapé, enfim, do seu relatório de sondagem. E o nível de água pode ser representado tanto pela coloração azul ou pela linhas de diferentes comprimentos. O formato técnico é a indicação técnica de linha d'água, nível de água pelo desenho técnico. E como a escavação é ininterrompida ao encontrar um solo de SPT na ordem de N igual a 20, esse tipo de estaca não é adequado para solos muito resistentes. Então, para solos em que o SPT ele ultrapasse, no caso, o valor de 20, que é muito resistente, né, no caso, camisa, por percussão, ela vai ter dificuldade de ser inserida no solo. Então, tenha cuidado com o uso de estaca nesse tipo de estaca para essa situação de solos muito resistentes também. A foto anterior, só ressaltando que é uma foto não exatamente Strauss, mas era uma outra foto, era uma outra circunstância, era uma obra de microestaca, mas é uma foto em que eu trouxe apenas o pé direito livre. E que não é adequada para a presença de solo de argila muito mole, pois o fuste pode ser estrangulado, como já mencionei, ou de areia saturada, pois se torna inviável secar a areia dentro do tubo. Então, são duas circunstâncias em que a estaca Strauss ela fica comprometida. Características mecânicas se enquadra numa faixa de resistência de 200 kN, ou seja, 20 toneladas, é adequado para a maioria dos casos, de edificações, edifícios, enfim, casas, 800 kN, 80 toneladas. Então, ela cai muito bem para obras de edifícios, resistência muito boa. Em função do diâmetro da estaca, eu trago a carga nominal do material. Do material. Calma que ainda vamos calcular em outra aula a resistência de ponta e de fuste em função do tipo de solo. A distância entre eixos de estacas, quando você tem múltiplas estacas no bloco de concreto, você utiliza essa distância entre eixos, né? Normalmente é 3 vezes 25,75, 3 vezes o diâmetro, é o valor que eu utilizo, e A é a distância entre o eixo da estaca e a divisa. Aqui no caso não chega nem a ser uma vez o diâmetro. Eu utilizo pelo menos uma vez o diâmetro ou duas vezes o diâmetro da estaca em relação à divisa. É um critério meu. Comprimento comum para esse tipo de execuções em função do diâmetro, mas sempre consulte ao fornecedor, bata um papo com ele sobre a sua condição de cálculo, de relatório de sondagem, para poder trocar melhores ideias e evitar transtornos na logística e paralisação da obra. Item 6. Taca hélice contínua. Características construtivas. É uma estaca do tipo escavada de concreto moldado em loco, assim como a Strauss, em que ela possui um meio de execução diferente, através do trado helicoidal contínuo. Possui diâmetros de 70 centímetros a 150 centímetros, bem generosos, para obras de grande porte. A hélice contínua perfaz a perfuração por meio de rotação de sua hélice, e ao atingir a profundidade desejada, ou seja, requisitada no caso de projeto, a mesma é mantida nessa posição. Então, ela vai executar, vai escavar o solo com hélice contínua até a profundidade fornecida pelo calculista. O concreto, no caso, é então bombeado através de uma haste central, centralizada com o tubo, no caso, o trado hélice contínuo, ele é centralizado. Então, essa haste central, ela permite a concretagem de baixo para cima, à medida que a hélice e o solo escavado vão sendo retirados.
Após o início da concretagem, a hélice, no caso o trado, permanece sem girar. E começou a concretagem, antes de começar a concretagem, lógico, a hélice ela para, já fez o trabalho dela, para, não gira mais, e a partir dali vai ser apenas a execução do concreto e retirada paulatina do material escavado. E só ao término da concretagem que a armação é inserida, ou seja, isso aqui é uma característica, terminou a concretagem, você vai inserir a armação, né, por gravidade, com o auxílio de um pilão. Aqui uma foto mostrando apenas a hélice contínua, o equipamento, né, que faz a execução da estaca do tipo hélice contínua, o mangote de concretagem trazendo o concreto até o local da obra, lá do caminhão-bomba até o local da obra, sendo inserido o concreto através do tubo da haste central. Aqui nós temos aqui o trado helicoidal contínuo, em que através do seu centro você vai tendo a injeção do concreto de cima para baixo. Então você vai tendo a expulsão da parte de cimento, né, do buraco, enfim, executada. Então, aqui fotos do equipamento trazendo a hélice contínua, a execução com hélice contínua. Note a distância da divisa da construção existente, até antiga, note os cobogols, note também o investimento da fachada um pouco afetado, agredido pelo tempo, uma construção existente com uma certa idade, e note que a estaca hélice contínua pode sim ser executada adjacente a obras existentes, sem trazer maiores danos. Muito cuidado em locar as estacas, a fundação existente, seja em sapatas ou estacas, para que não haja uma superposição de bulbos de pressão entre a fundação nova e a fundação existente. Fora isso, ela pode ser executada próximo a divisas de construções existentes. Aqui outras fotos da estaca contínua, com a hélice contínua, sendo trazida para ti, com a hélice próxima da divisa, os mangotes de concreto sendo montados pelos operários, né? Então, às vezes você precisa de dois operários à frente de um mangote desse, numa concretagem de laje. Aqui não é o caso, aqui vai ser concretado via o trado helicoidal, a hélice contínua, pelo seu centro, né? E expelindo o concreto, no caso, vai expelindo a nata de cimento de cima para baixo, o restante da nata de cimento. Os tribos helicoidais montados com roletes acoplados e entregues no canteiro, que o rolete ele garante o espaçamento de 5 centímetros. Então, sempre garanta na obra, você, profissional de obra, que os roletes estejam acoplados ao longo de sua armadura de estaca, para que o cobrimento de 5 centímetros seja garantido no interior da estaca. Aqui uma foto ampliada mostrando o estribo helicoidal. Note as voltas que o estribo helicoidal faz, né? Tem um comprimento, uma equação para comprimento desse tipo de estribo, vou trazer em uma outra aula de dimensionamento. E aqui os vergalhões. Aqui a inserção dos estribos helicoidais com roletes acoplados, já foi inserido, e a distância da divisa do terreno. Note que o estribo helicoidal, sendo inserido após a concretagem terminou, a hélice contínua foi retirada, então o colega, o operário, vem inserindo, no caso, o estribo helicoidal, aqui note os roletes, durante o espaçamento, e vai inserido dentro do concreto da estaca já concretada. Aqui, novamente, a distância é um fator muito positivo, distância de divisa do terreno. É sempre uma preocupação. é, Será que vai trazer problemas de fissuras, trincas? Nenhum. Ela não traz vibração nenhuma. Então, para esse tipo de escavação, para tipo de estaca escavada, tipo escavada, moldada em loco, você pode utilizar sim, é, próximo de divisas de construções existentes. Próximo. E não causa vibração, assim como uma boa estaca escavada, em concreto pré-moldado em loco, adequada para solos de baixa resistência, né, adequada para locais fechados, confinados, desde que a altura do equipamento, né, caiba, fique altura livre sempre. Já trouxe essa advertência alerta antes. Há monitoramento da execução por meio de equipamentos eletrônicos. Então, a estaca com hélice, ela tem um equipamento formidável para garantir o controle, não só o controle, mas também a confiança na execução da fundação, o equipamento eletrônico que é acoplado, né, no caso, ao equipamento, e você vai ter um monitoramento da execução a todo instante. A execução ocorre de forma rápida, relativamente rápida, oferece alta capacidade de resistência para a estaca,
A profundidade da estaca pode chegar até 38 metros, é o comprimento comercial, vocês podem conferir isso, junto ao fabricante, fornecedor. Pode executar estacas de divisa, como eu mostrei para você, adjacente à obra, a uma outra obra, seja ela antiga, nova, não importa. Muito cuidado com as fundações existentes, para que você não tenha uma sobreposição dos bulbos de pressão de uma fundação nova com a fundação existente, no caso sem causar danos à obra vizinha. E pode ser executado assim, abaixo do nível de água, ou seja, tem presença de nível de água, não pode executar a estaca Strauss, mas você pode executar a estaca que é hélice contínua, por exemplo, ou outro tipo de estaca escavada que você vier a referenciar, sempre verifique se ela tem ou haverá problema referente à presença de nível de água. Mas para a estaca, no caso hélice contínua, pode sim ser executado. Se você identificar nível de água presente no relatório de sondagem, a hélice contínua pode ser executada. Contras. A necessidade de espaço no canteiro de obra, o equipamento é muito grande, é muito bruto. Isso é um contra, digamos assim, do ponto de vista de logística. O trato helicoidal. Aqui atona apenas a esteira de aço, caso você tenha um pavimento de concreto existente, alguma coisa do tipo. Então, cuidado com a esteira de aço. Talvez você pode pedir para revestir com borracha, se for um caso de um piso existente, um pavimento de concreto existente, porque a esteira de aço não traga danos quando ela girar, rotacionar no terreno sobre um pavimento existente. Um exemplo, fosse uma obra nova, mas sobre um pavimento de concreto. Apenas uma situação hipotética. Apenas cuidado com a esteira de aço sobre pavimento de concreto existente no local. Uma escavação é interrompida ao encontrar matacões, né, ou rochas, é considerado um contra. Então, ela identificou um matacão, uma pedra solta, não só uma rochosa, pode ser uma pedra solta. Então, você tem que parar, no caso, naturalmente, a hélice contínua não vai dar conta de atravessar, né, um matacão ou uma rocha. O custo elevado, é um custo relativamente elevado, tem 3 estacas escavadas. Características mecânicas, no caso, são a mesma tabelinha das outras placas, mas essa aqui é para hélice contínua. Eu trago os mesmos os diâmetros, perdão, outros diâmetros comerciais da hélice contínua, as cargas em quilonewtons, o valor de D, que é a distância entre eixos de estacas, cerca de 3 vezes o diâmetro da estaca, e o valor de A, que é a distância entre a estaca e a divisa do terreno. Para hélice contínua, em função do equipamento, aqui muito cuidado, não é só o diâmetro da estaca que vai reger, mas para hélice contínua, o equipamento dele é maior, dela é maior. Então a distância entre a estaca e a divisa é maior. Então a distância mínima que a hélice contínua pede é 1,20 m. E não segue aquela regrinha de 2 vezes. Então, essa distância entre eixo da estaca e a divisa, muito cuidado com o tipo de equipamento, pois não é só em função do diâmetro da estaca. Entre estacas não tem problema, a distância é 3 vezes, a distância mínima entre eixo de estaca é 3 vezes, você garante. Mas entre a estaca e a divisa do terreno, cuidado com o tipo de equipamento para não causar obstrução na parede, na construção existente. Aqui, apenas a legendinha e a continuação da tabela anterior, mostrando 1,20 m permanece, independente da distância aumentar em função do diâmetro da estaca. Estacas metálicas. Características construtivas são uma estaca de aço executada por meio de gravação em loco, travada, não tem como escavar. É muito utilizado o trilho, no caso tipo TR, os mesmos utilizados em pontes rolantes. Como não tinha uma foto de uma estaca de trilho TR para a fundação propriamente dita, eu trouxe uma foto de uma ponte rolante, uma viga soldada, né, para o ponte rolante, o freio, o batente, e aqui o trilho TR, utilizado na ponte rolante. Esse mesmo trilho, sim, a gente pode utilizar em fundações, como fundação de edifícios, que, como perfis de aço possuem comprimentos limitados a 12 metros, o comprimento comercial, já trouxe isso em outras aulas, lá na parte de ferramentas úteis, eh, para estruturas metálicas, eu trago essas características comerciais. Muito cuidado, do ponto de vista de logística e do ponto de vista de conexão e alinhamento entre perfis e comprimentos a serem vencidos acima de 12 metros. Muito cuidado com o alinhamento, principalmente, pois você pode gerar momentos fletores adicionais em função do desalinhamento entre uma estaca soldada a outra, um perfil soldado ao outro. Então aqui nós temos apenas um detalhe de projeto em que foi utilizado
uma planta antiga, feita nanquim ainda, em que você nota que as estacas, trilho, elas têm flanges com dimensões diferentes, tem uma dimensão toda irregular. Aí você tentar desenhar no AutoCAD, pega as informações direitinhas do fabricante, de um fio trilho TR, e desenha direitinho. Tem ângulos, é uma série de pormenores que o trilho TR traz. É diferente de uma viga I ou viga W, o perfil americano. Então ele é assim, ele é assimétrico. A gente mantém essa parte do flange maior para dentro do bloco de concreto, que é um bloco de concreto triangular, em que foram utilizados três estacas trilho, no caso trilho TR, para execução dessa fundação de um prédio mais de trinta 40 anos de existência. Então, sim, o trilho TR pode ser executado em projetos de fundação, sim. Próximo, né? Agilidade de cravação na execução. Aqui uma foto apenas mostrando, elucidando aquela característica da estaca de madeira, né, anteriormente, que a estaca de madeira deve ser permanecer dentro da água, preferencialmente, apenas mostrando, elucidando que essa região de molhagem, secagem contínua, essa região onde você fica acima da superfície e abaixo da superfície, essa região intermediária, é a região que a estaca mais sofre, seja ela de metálica, de concreto ou de madeira. Então, para a madeira, o ideal é que a madeira ela fique sempre submersa. E para a estaca metálica e concreto, sempre garantam proteção nessa região anual, enfim, mais rigorosa e com um tempo mais curto entre uma aplicação de, de manutenção e outra. Aqui temos um exemplo de estacas travadas na água, né? É um rio, água doce, um lago, em que você vai ter estaca metálica trabalhando naturalmente como se fosse uma estaca metálica cravada em solo seco. Mas aqui fica apenas a ressalva, essa região como sendo a mais crítica, essa região de molha seca. Assim que eu chamo, linguagem mais simples. Não causa sujeira na obra, estaca metálica naturalmente. Contras, né? Causa vibração nas construções vizinhas, que constitui o tipo mais caro de todas as estacas. Dentre as estacas que você viu até aqui, de madeira, concreto, aço, cravadas ou escavadas, a metálica é a mais cara de todas. Características mecânicas, e assim enquadra, né, numa faixa de resistência de 400 quilonewtons, 40 toneladas, a 3.000 quilonewtons, 300 toneladas. É bem grande a resistência. São resistências nominais, mais uma vez, em função do tipo de geometria. O trilhos TR, TR25 a 50, perfis H de 6 polegadas, perfis I americanos, de 8, 10, 12 polegadas. As massas estão aqui, dos perfis. E aqui o comprimento comercial. Então, observe apenas essas características. Para perfil I americano, eu recomendo que você limite em 6 metros. Esse é o valor que eu sempre encontrei no comércio. Perfil I americano não encontro com 12 metros. Bem, se você encontrar, deixa aqui nos comentários. A gente reavalia essa informação, atualiza. Mas, de modo geral, sempre limito em 6 metros no meu projeto para não ter surpresa desagradável. E 12 metros, perfis H, o perfil de trilho, ele vem com 12 metros. Em relação às referências bibliográficas que me ajudaram a montar essa aula, eu deixo como minha gratidão, né, ao livro do Dimensionamento de Fundações, do volume 1, do autor Urbano Rodrigues Alonso. É um livro essencial para quem quer adentrar nesse mundo de fundações, tanto da parte de obra quanto da parte de dimensionamento, efetivamente falando. Ele traz o dimensionamento de sapatos até fundações profundas, passando por tubulões. É uma fundação do tipo direta e profunda, mas traz toda essa abordagem, tabelas, o método que eu vou trazer para vocês nas outras aulas do Alck Veloso para dimensionamento de fundações, estacas escavadas, estacas cravadas, enfim, formidável para a sua vida profissional. Recomendo demais. O livro de Mecânica dos Solos e suas aplicações do autor Romero Pinto Caputo foi o primeiro livro de Mecânica dos Solos que eu li enquanto aluno há mais de 20 anos e aqui que eu aprendi a importância, a definição, o conceito das argilas caulinita, elita, montemorilonita e nunca mais esqueci. Isso ficou enraizado na minha mente, adorei a forma como ele escreveu. Começar a leitura de Mecânica dos Solos, recomendo muito. Vou começar por esse livro. Vou trazer outros em outras aulas.
Notas de aulas da UERJ, do José Martins Azevedo Rodrigues, o nosso professor da UERJ, de fundações. Notas de aula da USP, da professora Mércia Botura de Barros, de material que eu encontrei na internet há muito tempo e de grande valia. Coube aqui mencionar, trazer valiosas informações eh, fornecidas por essa grande professora da USP, nesta aula, para agregar nessa aula, não poderia deixar de trazer. Notas de aula da FURG, do professor Antônio Alves, também trouxe algumas informações valiosas referentes ao material usado como referência aqui. Agradecimentos. Bem, não poderia deixar de agradecer à empresa Petróleo Brasileiro S.A., a qual eu atuei e ajudei muito, no caso, a Petrobras, por cerca de 12 anos, enfim, como engenheiro calculista, responsável por diversas obras, bases, e essas execuções de execução, de reforço e outras mais, a empresa Acrópole e os profissionais, o proprietário e arquiteto Raul Vasconcelos e o engenheiro Francisco Xavier Adão, né, que também participaram dessas obras. Eu participei em algumas como autor, outras verificando projetos desses formidáveis profissionais. São grandes profissionais. Francisco Xavier Adão é um engenheiro estrutural muito conservador, igual a mim. Então, cabe essa homenagem, é muito merecida. A empresa CETEF, Fundações e Sondagens, responsável pela execução da estaca hélice das fotos mostradas aqui, a Supermix, responsável pela concretagem dessa obra, em que eu mostrei as fotos da estaca hélice, a Multitec, vários operários participando com grande valor nas obras de reforço, que vai ser tema de uma outra aula, aplicada apenas para obras de reforço, que a fundação utilizando estaca microestaca e estaca raiz. A minha homenagem à minha amiga e técnica de edificações de segurança, Elma Cordeiro Grisóstolo, que atuou firmemente nesta obra, super companheira dos operários, excelente mediadora em todas essas obras com a qual eu pude contar. E homenagem especial, lógico, a todos os colegas operários que participaram dessas obras e muitas outras. Eu sempre recordo de muitos deles com carinho e sou muito grato sempre a eles. Nunca grite, nunca desmereça os operários na obra, você que é engenheiro profissional, é, enfim, sempre trate de direito, cordialidade, aprenda e ensine muito a eles. Enfim, sempre cria essa boa sinergia, essa boa vitalidade, essa atmosfera positiva na obra, junto aos operários, que são nossos melhores amigos. E deixo aqui minha gratidão por mais esta aula, agradeço por sua presença em chegar até aqui nessa aula. É uma playlist criada especialmente para ti. Vou continuar sobre fundações até exaurir tudo que eu tenho para poder fornecer para você, com meus cálculos, conservadorismo, notas importantes para te proteger sua fundação, desde fundações rasas até fundações profundas. Essa foi nossa primeira aula, nosso primeiro contato com fundações aqui no canal e espero que tenha gostado, pois deu muito trabalho montar essa aula, assim como as outras que estarei postando nessa mesma playlist. Deixo minha gratidão e lembre-se sempre, com fundação não se brinca, com fundação não existe uma equação geral. Todo cuidado é pouco com mecânica dos solos e fundações. Muito obrigado.